Boa tarde, gente. Agora sim. Boa tarde, gente. Estava dando retorno aqui da tela que está gravando, da que está reproduzindo o roteiro nosso. A aula é de primeiro boa tarde, né? Eu sou o João Maurício, aluno do segundo ano. Eu darei a vocês a monitoria de Teoria Geral do Direito, Economia e Ciências Políticas. Tá errado aqui. O objetivo da nossa aula é apresentar os conceitos fundamentais das três disciplinas, né, como está escrito, mas também com a maneira prática, a maneira mais. Se vocês estão, a prática, tipo, no sentido de que vocês estão aprendendo durante as aulas. E, no caso, conversando com alguns alunos, a representante de vocês, e o professor, Tiago, vocês estão na história do direito, né? História do direito, isso. Falei com o Tiago na semana passada e ele havia me dito que vocês estavam no final da história do direito. Também estou fazendo anotação, a aula ficará gravada, muito provavelmente vocês assistirão a gravação e não, de fato, o ao vivo, mas eu vou compartilhar aqui a tela com vocês sobre a parte da história do direito. Vou pegar aqui o arquivo. Pronto, já estou voltando com a transmissão para vocês. Vou a tela, compartilhar a tela.
Agora foi. Isso. Então, o direito na antiguidade, né? Quando começa a história do direito. É, a história do direito, ela conta desde lá de antes de Cristo, né? Aquele tempo bem realmente antigo, com, com o tempo da evolução da história jurídica, das instituições, dos conceitos que moldam os sistemas jurídicos até os atuais, né? Desde aquela época, vocês aprenderão que existem duas formas de direito usadas na atualidade. Existe a forma que é a que o Brasil usa, que é a forma que se baseia em legislações de fato. Eu estou um pouco confuso porque está dividido três telas aqui. Peraí, eu vou parar de transmitir e aí eu vou falando com vocês, que é mais fácil para mim. E ainda consigo ver a outra tela, porque a outra tela não estava conseguindo ver quem estava acessando. Eu acho que no momento ninguém. É, voltando, ó, existem, desde aquela época, algumas formas de direito, de formas de aplicar o direito, melhor dizendo, no sistema jurídico, né? Claro. Uma dessas formas, por exemplo, é a que o Brasil é o common law e o civil law. O common law é um sistema jurídico baseado na jurisprudência, é tipo baseado no caso. É um sistema muito parecido com o que os americanos, os norte-americanos, estadunidenses usam. As decisões anteriores do tribunal servem como precedente obrigatório para formular os casos futuros. Tipo, por exemplo, muito provavelmente quando vocês assistem séries estadunidenses, contam algum caso, ou aquela série de advogados mesmo, que vocês assistem, eles muito frequentemente repetem aquela frase. Naquele caso, o tribunal julgou desta forma. É como se aplicasse uma espécie de jurisprudência no processo, mas fosse obrigatória em partes, aquela decisão, aquela forma de decidir. Ele surgiu há muito tempo, eu não vou saber especificar a data, mas também não será cobrado isso de vocês. Surgiu na Inglaterra, na época medieval, na Inglaterra medieval, e se espalhou por todo a parte dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Ele tem a característica como o juiz ele tem um papel ativo na interpretação de leis e na criação de precedentes. Os precedentes podem ser considerados tipo o que vai ser baseado para casos, para eventuais casos futuros. As normas são desenvolvidas a partir das decisões dos tribunais superiores. Isso, de uma certa forma, dá para simplificar em respeito aos precedentes. Tipo isso. Eu não vou saber falar o termo em latim, mas vou anotar aqui para vocês e depois eu disponibilizo as anotações, resumo da aula em PDF. É um S. Eu disponibilizo depois para vocês. Existe uma flexibilidade na aplicação do direito, que, tipo, os casos são analisados individualmente, só que de uma maneira mais flexível. Não há um código único que reúne todas as regras, igual a gente aqui no Brasil usa. O Código Civil, obviamente, para aplicar as normas civis, o Código de Processo Civil para, de fato, processar civilmente. Umas termos um pouco mais didáticos para vocês.
as leis elas são interpretadas a partir das decisões judiciais. É como se, por exemplo, vamos usar uma legislação nova que saiu. Existe a lei que isenta os advogados, publicada esse ano, né? Que isenta os advogados das custas judiciais, tá? Vocês que não sabem, a cada petição, petição inicial, a petição intermediária, a citação do réu, todas essas custas processuais têm uma taxa. Essa taxa o advogado haveria de pagar num processo de execução de honorários, ou seja, quando você fosse executar um cliente que não te pagou, executar judicialmente, você teria que pagar essas petições, esses ritos processuais. Mas, como com essa legislação, quem passará a pagar, ele não vai precisar previamente pagar, porque normalmente você paga e peticiona, paga e o oficial de justiça vai. Enfim, tem esse rito. Você não precisará mais pagar, você vai fazer o rito processual para poder executar a pessoa, a citação, intimação, toda essa parte, mas isso é uma coisa mais além do que vocês estão estudando, bem mais além. E aí sim poderão, e no final do processo, quem pagará essas custas processuais será o réu. O que já acontece, só que era feito numa forma indenizatória. Primeiro o advogado, né, o executante pagava aquela prestação de serviço, né, a prestação de serviço não, é um pouco errado falar, mas ele pagava o valor para peticionar, enfim, todas as custas processuais de forma geral. E aí sim, no final do processo, ele era condenado a pagar não só as custas processuais, o valor devido e os honorários advocatícios. Agora, a partir dessa decisão, serão formadas jurisprudências, que são entendimentos dos tribunais, dos juízes, dos magistrados, da forma que você quiser entender, dos desembargadores, enfim, de uma forma geral, haverá um entendimento. E é como se esse entendimento servisse de precedente para você aplicar a legislação de fato. Para você entender a legislação, você precisa que algum magistrado, algum ministro, juiz, enfim, algum magistrado tenha decidido, entendido daquela forma e passará a ser julgado dessa outra. Já o civil law, vocês devem ter ouvido bastante isso, é o direito romano germânico. Ele é chamado, disso que eu disse a vocês, né, é o civil law, ou também chamado de sistema romano germânico. Ele é baseado no código da lei escrita. Essa é a grande diferença. A lei escrita para o código, para o direito, para o civil law, e para o common law, não é baseado na lei escrita. Não há código, mas não baseado na lei escrita, tendo uma grande influência do direito romano, daquela parte de corpus juris civilis e justiniano. É adotado na maioria dos países da Europa, da América Latina, por exemplo, Brasil, na Ásia e parte do continente africano. As características principais são, tipo, a legislação escrita, né, os códigos, o Código Penal, o Código Tributário, o Código Civil, o Código de Trânsito, o Código Consolidação de Leis Trabalhistas. Enfim, usado o código, existe de fato, quer ver, eu tenho um código aqui, peraí, não, mas eu tenho um direito tributário. É como se esse livro, um código um código de direito tributário. Esse aqui é um código tributário comentado. Como se a cada legislação existe um código, um livro que dita quais são as regras ou quais são as regras processuais. Mas há um código. Há a escrita, melhor. O juiz ele tem um papel mais restrito, focado na interpretação da lei e não na criação de precedentes. Ele não cria precedente para um futuro julgamento em outra causa, em outro caso concreto. Ele vai criar ele vai aplicar o que está lá. Está, por exemplo, numa matéria penal. Está lá no 121, a linha A, matar mulher em razão dela ser mulher. Não sei a escrita do 121.
Vou pesquisar para vocês. Ah, tá não. Vocês ainda não usam é, os códigos para as aulas, né? Ainda não há essa exigência, mas quando vocês usarem e usarem de forma digital, aparecerá 1.000 sites Jus Brasil, aparecerão, aliás, né? 1.000 sites como Jus Brasil, algumas editoras que têm os códigos já postados, mas de uma forma mais, não mais correta, mas de uma forma melhor para vocês entenderem, de fato, a lei escrita, a lei seca, pode ser usado e deve ser usado como uma recomendação que usem o site do Planalto. É só colocar, por exemplo, Código Penal Planalto. Já vai abrir o link direto e você, se for no computador, eu acho que Ctrl F ou Ctrl L já abre direto no. Você pode pesquisar o artigo específico aqui. Homicídio 121, matar alguém. Beleza. Qualificado. Feminicídio 121. Ah, vamos dizer, a lei escrita, a lei de fato dele. Antes, o feminicídio era tratado como uma qualificadora do homicídio, mas a partir de 9 de outubro do ano passado, foi sancionado que ele não é mais uma qualificadora, e sim um crime, um crime específico, vamos dizer de uma forma mais resumida. Eu não estou achando ele aqui. Meu Deus. Vou botar aqui. Feminicídio. Ele define o feminicídio como. Peraí, vamos lá. Artigo 121-A do Código Penal define o feminicídio como um crime de matar uma mulher por razões de sua condição, da condição de sexo feminino. Beleza. A pena dele é de 20 a 30 anos. Eu agora estou tentando lembrar porque eu vim falar disso. Mas, enfim. O juiz, no caso do civil law, ele vai usar o contexto da lei escrita, né? No caso, vai pegar a lei e vai aplicar de fato. E não aplicar, o advogado não aplicará uma decisão já tida de um caso posterior, um caso anterior, e aplicar naquele caso como é no common law. Desculpa se eu me enrolei um pouco. Existe também maior previsibilidade e estabilidade. Por exemplo, se numa execução de títulos judiciais, né? Alguém está te devendo dinheiro, aquelas notas promissórias, enfim. Ela está te devendo. Você só precisa executar a pessoa. Há uma previsibilidade clara. A previsibilidade é que será deferido o pagamento. Exceto nos casos que podem ocorrer má-fé e tudo mais. Mas será sentenciado procedente ao autor por uma óbvia previsibilidade, com exceção daqueles casos que fogem da, da previsão. O motivo disso é justamente as normas estarem codificadas, como, por exemplo, um dos códigos muito importantes é o Código Napoleônico de 1804, se eu não me engano, o Código Civil Alemão, de não tenho o ano, e, como exemplo prático do dia a dia de vocês, futuros formados, o Código Civil Brasileiro de 2002. Inclusive, possivelmente passará por alteração futuramente. As principais características diferenciam eles.
o civil law, dá para se dizer que é aquela coisa aplicada, sabe? Civil. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu só preciso transformar ela para vocês de uma forma, de fato, pedagógica. Mas o common law é como... Tá, eu volto nisso depois. Vamos lá. A característica da fonte principal no common law é a jurisprudência, que é o precedente, eles chamam de precedente. Já no civil law, são as leis escritas, os códigos. O papel do juiz no common law ele impetra e pode criar novas regras. Já o civil law, ele aplica as regras existentes naquele código já previsto, no caso do processo civil, as regras do Código de 2002. Já os precedentes, eles são vinculantes e devem ser seguidos no caso do common law. No caso do civil law, eles podem ser considerados, mas não são obrigatórios, os precedentes. Quanto à flexibilidade do common law, ele tem uma flexibilidade maior, porque o juiz pode tomar decisões que podem evoluir com o tempo. Já uma suposta, presumida, eventual evolução da flexibilidade da legislação que usa, do sistema jurídico que usa o civil law, ela é menor porque a lei já define os parâmetros, sabe? Ela já define, já está escrito, volta naquilo, é a lei escrita, é o código já, enfim, é aquele código que já está, então já está escrito, não tem como, não há possibilidade de fugir daquilo. É aquilo e pronto. O executado, ou o exequente, ou o requerido e o requerente querendo ou não. Querelido e querelado. Outras formas de falar também, caso vocês queiram. Querelido e querelado. É um pouco mais difícil, um pouco mais chato, mas é uma forma um pouco mais tradicional que era dita menos anticontemporânea. Anticontemporânea era dito dessa forma. Enfim, de uma forma geral, esse é o começo, esse é uma introdução básica, talvez, para uma primeira aula, para os primeiros 30 minutos de aula. Ainda assim, falando do common law, peraí, eu já disse que ele surgiu, só estou dando uma revisada, tá? Ele surgiu na Inglaterra medieval e evoluiu a partir das decisões de tribunal. É exatamente isso que vocês, pelo menos espero que vocês entendam. O common law, ele evolui a partir da decisão do tribunal. A decisão do tribunal, a decisão real do tribunal, né? Esse sistema, ele fundamenta a prática jurídica e na criação de precedentes. Case law. De fato, o caso concreto, de uma forma mais processual brasileira de ser dita. Arrumando aqui. As características principais são os precedentes vinculantes, por exemplo, as decisões anteriores dos tribunais devem ser seguidas, e significa que, mesmo que a legislação a legislação escrita esteja aplicada, os precedentes têm um papel central na interpretação da legislação, da aplicação das leis. Desculpa. Papel ativo do juiz. O juiz, ele não se limita a aplicar a lei, ele também interpreta a lei e, em muitos casos, ele cria novos entendimentos. Ele cria novos entendimentos para situações concretas, permitindo uma maior adaptabilidade do sistema às mudanças sociais. É justamente isso. Agora eu posso, talvez, explicar para vocês de uma forma mais clara. O common law, ele foca bastante no comum, no que é da sociedade, sabe? No que é comum, ele se atualiza constantemente. Se a sociedade pensa dessa forma agora, por exemplo, o Brasil, uma discussão sobre o aborto,
ele só pode ser mudada através do código. Só quando há um projeto, né? Um projeto, eu acho, se eu não me engano, acho que é a PEC, né? É uma PEC, não é um projeto de lei. É uma proposta de emenda à Constituição. Eu acho que é a PEC 164 de 2024. Tem, enfim, tem como autoria uma deputada federal, óbvio, matéria federal, então será uma competência de um deputado federal. E essa PEC, ela busca mudar a situação que hoje se encontra o aborto no Brasil, que é expressamente proibido, exceto pelos casos permitidos por lei. E no caso é a anencefalia do feto, risco iminente à gestante, se eu não me engano, casos de estupro, enfim, existem algumas exceções da proibição. A proibição e as exceções dela. Para isso ser mudado, precisa ser votado. Vocês aprenderão isso, eu acho, ou se não já aprenderam, que precisa passar pelo aquele quórum da Câmara, aquele quórum do Senado vai para o presidente da República, para o presidente sim ou não, ele pode dizer, ele pode vetar ou não pela comoção social e e pela comoção social e pela inconstitucionalidade da ação. No caso, se ele achar que é inconstitucional, ele pode vetar também, ele tem esse direito. E o STF vai olhar a constitucionalidade da coisa de uma forma mais jurídica, de uma forma, aliás, jurídica, não mais jurídica, de uma forma realmente jurídica. Desculpa a pausa, mas de uma forma realmente jurídica. Já lá onde adota-se o sistema common law, não. Ele vai dizer há entendimentos. Por exemplo, não tão distante, bem recente, houve uma decisão de alguns tribunais de alguns estados norte-americanos, estadunidenses, que proibiram o aborto, limitaram, restringiram muito o aborto em comparação do que era antes. E com essa restrição, é aplicado imediatamente. Mas é aplicado dessa forma porque a sociedade, naquele momento, entende, pensa dessa forma. De certa forma, há uma autonomia imediata, dá para se dizer, não são as palavras mais objetivas, mais certeiras, mas de uma forma mais objetiva, ele pode é mais mutável, é uma coisa mais elástica no sentido de que se a sociedade muda o pensamento, ele também mudará é vinculado, é como se exatamente se você, um exemplo bem óbvio, se você se queimar, vai doer, se você mudar a forma de pensar, também vai mudar a forma que é julgado aquele caso. O que é bem diferente, já foi explicado, já foi dito, do entendimento, né, do como é julgado cada caso no Brasil. No Brasil, não, no civil law, desculpa. Quanto à flexibilidade, devido ao ênfase naquela coisa de precedentes, então, também precedentes, dá para se dizer que nesse contexto é um sinônimo muito. Não dá para dizer que é um sinônimo, mas vamos usar a palavra sinônimo para dizer que ele é uma jurisprudência, ele é um sinônimo de jurisprudência e vice-versa. Ele pode se adaptar gradualmente às transformações sociais, exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Desculpa novamente a pausa. E não só sociais, mas também como as econômicas. Tem necessidade de uma reforma na legislação. Exatamente o que eu disse a vocês. Sem que haja uma reforma na legislação, sem que haja de fato aquela mudança concreta que passa de novo por aquele fórum, tanto na casa dos deputados, tanto na casa dos senadores, na Câmara dos Deputados, na Câmara, no Senado Federal, sem que passe pelo veto ou não do presidente da República, pelo veto ou não do Supremo Tribunal Federal.
ele pode se adaptar. É justamente isso. Ele é flexível às mudanças sociais e econômicas daquela região onde é aplicado. No caso, vamos colocar como exemplo Brasil no Civil Law e Estados Unidos no Common Law. A grande diferença, além da flexibilidade, de fato, que, de novo, reforçando a vocês, existe a flexibilidade e também a estabilidade que o civil law proporciona. O civil law vai te dizer, vai estar escrito aqui que matar é crime, que dever cabe, você dever dinheiro a uma pessoa cabe o processo de execução. Escrito isso, vai ser executado. Se tiver provas suficientes, você será condenado ao pagamento, você será condenado ao tribunal do júri, caso seja entendido pelo corpo jurado que você foi culpado. Foi, de fato, o autor daquele homicídio. Se for entendido dessa forma, se for entendido que você roubou, se tem prova suficiente que você praticou aquele crime de roubo, praticou aquele crime de sequestro, será condenado com aquela legislação. Já a flexibilidade, né, do common law, com possíveis adaptações sociais e econômicas, pode diferenciar pode diferenciar não, desculpa, pode mudar as decisões de acordo com como vai andando, sabe? Como a sociedade vai evoluindo, vai também mudando as decisões dos magistrados. Um exemplo clássico de decisões pioneiras, tá? Casos famosos relacionados ao direito civil nos Estados Unidos que ajudam a moldar a jurisprudência e exemplificar a garantia individual. Em áreas como o contrato, a responsabilidade civil e a propriedade, o common law permite que os tribunais atualizem as interpretações conforme os costumes e as demandas do mercado. Civil law, de novo, aquele direito romano-germânico. A origem e o desenvolvimento dele, por óbvio, Roma, especialmente nas organizações jurídicas que acumularam aquele corpus iuris civilis, as características principais da legislação escrita, o papel do juiz é mais restrito, a aplicação daquela legislação e não de um entendimento dele. Claro, cada juiz entende de uma forma, cada juiz tem o seu entendimento, porém ele se limita na aplicação. Não é porque ele entendeu que ele pode entender que não há provas suficientes para te condenar pelo aquele crime, por aquele delito, no caso do direito penal. Nisso ele pode sim entender, ele poderá e deverá entender da forma com que foi apresentado nos autos para ele. Mas há também, dá para se dizer, vamos lá, uma forma mais didática, mais de fato, mais de novo pedagógica para vocês. Pensando. Eu estou pensando. Tá, ele não vai entender da forma com que passa na cabeça dele. Ele vai entender se há autoria, se há, por exemplo, se há provas suficientes para te condenar sobre aquela matéria. Havendo provas suficientes, ele te condenará. Não havendo, ele te absolverá tanto de uma eventual pena de prisão, a pena de liberdade, ou a pena que vai te obrigar, vai te condenar pagamento daquela dívida, uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar, enfim, algo nesse sentido no direito civil. Ele vai entender conforme os autos e a legislação, mas não conforme a jurisprudência, enfim. Ou, no caso do direito no common law, naquela premissa de precedentes. De novo, precedentes. Voltando à cena. Já dissemos
por 2 vezes a previsibilidade e a estabilidade, reforcei bastante isso. Como exemplo prático, o Código Napoleônico de 1804, o Código Civil Brasileiro, que é baseado totalmente no modelo romano e germânico, que organiza de maneira detalhada. Vocês podem diferenciar muito, por exemplo, na parte do processual, penal e civil, que há uma diferença bem expressa no que diz respeito sobre a norma processual civil. Número não quer dizer nada, tá? Pode ter um número imenso, um número curto, não vai dizer nada. Mas, por exemplo, Código de Processo Civil, CPC, existem nele. Não, não vou dar para vocês. Cadê os CPC? Código de Processo também. É uma diferença razoável, mas o Código de Processo Civil, existem quase 1.100 legislações que regem o Código de Processo Civil. Quanto ao Código de Processo Penal, existem pouco mais de 800. É uma diferença ali de 200 artigos, que isso dispõe de uma forma, desculpa a informalidade, mas o processo civil, ele, de certa forma, é mais detalhado. Como uma particularidade minha, eu acho o processo penal mais objetivo. Você vai conversar com civilistas e eles dirão que não, que o processo civil se diferencia justamente pelo quão detalhado ele é. Eu, como uma pessoa que faz estágio em vara cumulativa e atua tanto com direito criminal quanto direito civil, e faço como direito penal exclusivamente infância e juventude, posso dizer que o Código de Processo Penal, na minha opinião, ele é objetivo. Já o Código de Processo Civil, ele é amplo, ele te dá a explicação. Se você eventualmente tiver dúvidas, se você lê aquele trâmite todo, você entenderá. Mas o Código de Processo Penal, ele é objetivo numa visão minha, tá? Não considerem isso, até porque vocês entenderão isso, não nos próximos dias e meses, mas nos próximos anos. Vamos lá. Ainda continuando. Uma conclusão, já que estamos chegando no final da nossa aula, uma conclusão, como o LOL, ele se destaca justamente pelo, de novo, a flexibilidade e pelo papel ativo do juiz, pelo aquele papel incisivo, de certa forma, do juiz. Não que o juiz vá tomar paixão, partido pelo caso e vá decidir conforme o que ele pensa. Não. Ele vai entender a situação, vai entender o caso concreto, afastará as partes do processo. Enfim, não importa se é Joãozinho e Mariazinha, se é Mariazinha e Gustavinho, não importa quem são as partes, ele vai focar no caso concreto e julgará. O que é diferente do brasileiro, que ele vai afastar o caso concreto, pegar o código escrito, pegar o código, pegar esse tijolo aqui que vocês terão de usar nas provas de OAB e tudo mais. Ele afasta essa visão ampla e usará o caso, e usará o código, né, de fato, a lei escrita, para julgar aquela ação. Pela flexibilidade, papel do juiz, adaptando-se aos desafios contemporâneos através da evolução dos precedentes judiciais. O civil law, ele privilegia a segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade, fundamentando-se em códigos amplamente codificados que organizam de maneira sistemática as relações sociais. Para uma mudança ocorrer, precisa de muito mais. De certa forma, ele pode ser considerado mais burocrático, porém muito mais seguro, muito mais estável, até porque, eu não sei se o Tiago, professor de vocês, já disse isso a vocês, mas uma das justiças mais corruptas que existem mundialmente é a justiça norte-americana, estadunidense, né? Por conta, um dos motivos, uma concepção minha, é exatamente isso, já que
não dá para você, no caso do Brasil, você aplica o que está escrito e boa, numa informalidade. Aplica o que está escrito. Se, eventualmente, a pessoa que foi prejudicada, entre aspas, por aquela decisão, ela embarga se ela não gostou, os embargos não foram benéficos a ela, ela agrava, se ela não agravar, se ela agravar e não gostar ainda, ela vai subindo até a última instância, e aí, subindo até a última instância, acaba a possibilidade de recurso dela, mas também vocês não precisarão saber disso, é só um exemplo bem breve. Outros sistemas, são esses sistemas os que, de uma forma mais generalizada, dominam o nosso sistema jurídico universal. Essa divisibilidade mostra como o direito é uma ferramenta dinâmica e que constantemente é moldada pelo contexto histórico, social e econômico. Como o sistema jurídico pode ser adaptado para melhor atender as demandas e da sua comunidade. Enfim, gente, aos que assistiram essa aula gravada, espero que vocês gostem. Foi bom discutir, mesmo que sozinho, foi bom discutir o tema com vocês. Para quem assistir e quiser mandar mensagem, tirando dúvidas sobre algo, querendo saber sobre algo que não entendeu, sinta-se totalmente à vontade para mandar mensagem para mim. Vocês têm o grupo que eu estou, mandem mensagem. Eu não garanto resposta imediata, mas eu responderei assim que possível, o quanto antes, para que seja sanada as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês, futuros telespectadores, gostem da aula, entendam e estejam comigo na próxima semana. Já pós-prova, né? Já terão feito a prova de vocês. Um abraço e até breve.